Boa noite a todas e a todos. Nós estamos ao vivo na plataforma Even3 para o curso de extensão Leituras do Jovem Marx, Atualidade do Espectro Vermelho, e também estamos ao vivo no YouTube do SINT-FRJ, uma vez que esse curso de extensão é uma iniciativa sindical ao lado do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E todas as aulas vão ficar disponíveis no YouTube e também na plataforma. Essa é a 6ª aula do curso, então nós estamos já caminhando para a reta final, tendo em vista que a próxima aula é a aula de encerramento. A aula de hoje é sobre Sagrada Família e Ideologia Alemã, com o professor Maurício Parisi, que está aqui, seja muito bem-vindo, professor. Já passaram muitas pessoas queridas por aqui e o senhor é mais uma delas que a gente recebe. Quem está ouvindo os cachorros no fundo sabe muito bem que é uma coisa que a gente tem que lidar, somos nós que estamos invadindo a casa dos cachorros do professor Maurício. Eu soube que são 4 aqui e que são todos comunistas. Professor Maurício é historiador, professor da rede municipal aqui de São Paulo, muito palmeirense, diretor do Instituto Jordano Bruno e é secretário político da Emancipação Comunista, que é uma organização marxista e um grupo que está em discussão, construção, enfim, já está em vários estados. Professor, o senhor tem a aula toda pela frente, a gente já soube que tem uma questão técnica, ele está agora do celular, provavelmente durante o curso, pode ser que ele precise entrar pelo computador, mas é uma coisa que também a gente consegue lidar no decorrer do curso, é muito tranquilo essa questão técnica, que já é uma realidade em relação a lives, em relação a ensino remoto. Ó, já tem até um cachorrinho aqui que resolveu participar para falar sobre ideologia alemã e Sagrada Família. Então, vamos que vamos, professor. A palavra é toda sua. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade desse convite do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do Sindicato de Trabalhadores de Educação. Muita coisa hoje no Brasil depende dos sindicatos se movimentarem. Quando os trabalhadores se movimentam, as coisas sempre ficam diferentes. E queria agradecer especialmente o professor Danilo Caruso, o professor Michelangelo Marques Torres, que apesar de ser São Paulino, é um homem de bem, e esse convite para um professor que atua na rede básica. Hoje eu tinha colocado na minha página, escrito, né, lembrando os clássicos, que quando eu comecei a lecionar, eu era um filósofo ateniense. Hoje eu sou um ilota em Esparta, né? É um comentário, perdoem o uso até dos clássicos gregos, não foi por eurocentrismo, mas para mostrar a situação do trabalhador docente hoje, que está sendo proletarizado, no sentido clássico do Marx, em relação, está sendo expropriado, né? Isso que eu fiz essa brincadeira, usando a cultura grega, significa a passagem de uma situação de subordinação formal ao capital para uma situação real, e que são conceitos do Marx, né? O Marx explica a nossa situação de exploração, de espoliação, de expropriação, né? Por isso ele é um autor que viveu enquanto pessoa no século XIX, mas ele continua vivo, o seu trabalho no século XXI. Então, nesse sentido, nada mais aprazível, nada mais atual do que eu trazer o Marx para esse debate, aproveitando a potência dessa forma, a forma live, sob o controle dos trabalhadores, é diferente. Nós estamos aqui por um projeto político. Eu vou dividir a minha fala em 3 momentos. Primeiro momento, eu vou falar das obras
da sua publicação, das obras enquanto livro, o livro é fonte histórica. Depois eu vou discorrer sobre o conteúdo dos livros, como uma análise para entender as bases do pensamento marxiano, e depois, numa terceira parte, eu vou fazer uma ponte entre passado e presente. Né? Então, vamos... Aqui eu estou, espero que vocês vejam, com a Sagrada Família, uma edição do início desse século, feita pela editora Boitempo, que eu saiba, a primeira em português, e estou com a minha Ideologia Alemã de bolso. É um livro que eu comprei em 1986 e me é muito querido. Já vou explicar por quê. Mas só que nós líamos esse livro como se fosse Ideologia Alemã completa, só tem o Feuerbach. E hoje também, lá por 2005, mais ou menos, 2004, nós passamos a ter a Ideologia Alemã completa, que é esse volumão aqui, vocês vão ler em casa, no final de semana, o que é muito interessante. Primeiro, a Sagrada Família é o livro que marca o início da parceria de Marx e Engels. Então, nós estamos falando só do barbudo, a gente está falando de outro barbudo, um pouco mais esbelto, um pouco mais alto, que era o Engels, o segundo violino, que eu acho que é um termo que reduz a capacidade de Engels. Marx e Engels tinham se conhecido há pouco tempo, né? Engels já havia publicado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, o primeiro livro marxista. Danilo falou isso antes dele conhecer o Marx, mas ele tinha publicado uma outra coisa que é muito interessante, o Esboço de Economia Política. Engels vivia na Inglaterra, entre Birmingham e Manchester. Ele era parte da burguesia alemã, da burguesia renana, e principalmente esse esboço impactou Marx, porque Marx vinha num ritmo de crítica filosófica, ele vinha dos hegelianos de esquerda, e essa crítica falou, nossa, o mundo é mais material ainda do que eu pensava. Eu fazia crítica aos hegelianos por não terem materialidade, porque eu já tinha percebido isso nos meus artigos da Gazeta Renana, que saíram publicados no Brasil como Os Despossuídos, e esse cara, ele, mais do que isso, ele analisa o funcionamento das relações de trabalho, as relações industriais, e coloca o protagonismo da classe trabalhadora, dos operários. A Situação da Classe Trabalhadora é um grande livro de história social marxista, ou sociologia do trabalho marxista, de certa forma. E aí, eles resolvem fazer um acerto de contas contra aquela turma que era extremamente, eu não gosto de usar o termo, mas vou usar, extremamente snob, ou seja, achamos a chave, nós somos o proprietário da crítica intelectual. Né? Provavelmente esses sujeitos, o Otto Bauer, não, desculpe, Otto Bauer é do século XX, o Bruno Bauer, o irmão dele, Edgar Bauer, o Max Stirner, hoje eles estariam dando aula no curso de pós-graduação online da PUC do Rio Grande do Sul, ou na Casa do Saber, aqui em São Paulo. Ou seja, eles eram os caras que tinham a chave sobre a miséria alemã. Olha, aqui o Estado, a superação da alienação religiosa vai ser resolvida quando todos forem ateus. Hegel era um velhinho, mas ele está superado. Nós estamos, perdoem a heresia, nós que estamos lacrando agora. Nós somos os caras. Né? Então, o Marx começou a ver que esses caras, eles trabalhavam o conhecimento intelectual numa teoria extremamente abstrata
do real tinha um ponto de partida, o trabalho do Hegel, porque nos anos 1820, nos anos 1830, se você seguir na Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, vocês vão ver que a palavra capitalismo começa a circular, o vocabulário, o léxico de uma nova sociedade já estava em curso, enfim. Mas a crítica deles, qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós vivemos na Prússia, a Renânia passou a ser dominada pela Prússia depois das guerras napoleônicas, e aqui o Estado se confunde com a religião, então vamos separar a religião do Estado, a religião é um atraso de vida. O mais sério desses caras era o Ludwig Feuerbach, o Rio de Fogo, traduzindo para o português, que fez uma crítica, o livro dele se chama A Essência do Cristianismo. Fez uma crítica muito interessante à alienação religiosa, que retira o homem da sua própria essência, né? E o Feuerbach vai falar que são os humanos que criam Deus, e não o contrário. Deus é uma natura naturata. Olha que bonitinho, a única coisa que eu sei de latim. Deus é uma natureza criada pelos homens. Marx e Engels vão começar a notar, nossa, legal, isso é verdade. Mas só que essa natureza criada, ela é histórica. Porque as coisas nem sempre foram do jeito que são. Ou seja, os estudos de economia política, os estudos da própria observação das transformações em curso, vão falar, olha, eu trabalhei no Mosela, o rio que separa praticamente a França da Alemanha. As pessoas tinham o costume, a tradição constitucionária de pegar lenha, porque a lenha não é de ninguém. Só que esse costume foi criminalizado porque o Estado passou a reforçar a propriedade privada. Então, nem sempre as coisas foram assim. O Estado, ele não é atemporal, não é abstrato, ele tem uma concretude prática, objetiva e é histórico. Ele se transformou no que ele é. Claro, Marx e Engels são rebentos do impacto da Revolução Francesa e sua temporalidade dissonante em certos... O que eu estou querendo dizer? Se a Inglaterra e a França se aceleraram, né, tanto é que os franceses que vão colocar em circulação, a partir dos trabalhos de Marx e Engels, o tema Revolução Industrial, os ingleses não viam isso, né, eles estavam elaborando a economia política. Só vai falar de Revolução Industrial quem está com inveja porque quer se industrializar, franceses e alemães. Então, o Marx e Engels viviam a circulação das ideias mais avançadas numa situação social que não era a mais avançada. Parece um certo país da América do Sul, vocês vão convir comigo. Então, nesse sentido, Marx e Engels, esperando o projeto da Revolução Francesa avançasse, aí poderiam colocar, mas o projeto da Revolução Francesa é da modernidade, é do iluminismo. A modernidade é ruim, porque hoje em dia nós temos uma estrutura binária. O que é moderno é bom, é ruim, desculpe, é negativo, é a fonte de todos os males. E o que é além do moderno é que é o bom, né? Porque acaba com a grande narrativa, a grande teoria, blá, blá, blá. Marx já percebia os aspectos contraditórios da modernidade. Ele é o filho do iluminismo. Ele e Engels. Mas eles trabalham o iluminismo num princípio de superação, supra-assunção. O que significa isso? Do conceito alemão. Aufhebung. Olha, nós avançamos o que tem de bom e colocamos. A modernidade, como ensinou Agnes Heller, possibilitou o homem tirar os grilhões da tradição, da comunidade, dos costumes, mas só que o capital perverte essa modernidade. Tá bom, você é livre, mas você deixou de ser um produtor. Você deixou de determinar a sua vida. Então, nesse sentido, a crítica filosófica que Marx está
ele está metabolizando o Hegel, ele está fazendo a superação dialética do Hegel, e não a negação, como os jovens hegelianos estão falando. O velho só falou do Estado. Nós vamos fazer a crítica da religião. A gente vai fazer um evento, colocar no YouTube, depois a gente vende o curso. A morte da religião. E o Marx vai falar, tudo bem, falar mal da religião é fácil. E a propriedade? Será que eles não estão percebendo que está surgindo um complexo relacional entre Estado, propriedade privada e exploração do trabalho? Então, nesse sentido, a crítica que Marx e Engels dirigem à Sagrada Família, como eles vão denominar esses pensadores, por que Sagrada Família? Porque, para Marx e Engels, eles se comportam como teólogos, como profetas da verdade revelada, e não é isso. Nesta linha de pensamento, eles vão colocar, não. Tem uma frase famosa da Sagrada Família, que quando eu dava aula de sociologia no ensino médio, eu sempre começava, que é o seguinte, bem, o nome original do livro era para ser A Crítica da Crítica à Crítica, que eu acho fantástico, né? Os críticos, eles substituem a coisa da lógica pela lógica da coisa. Ou seja, eles determinam mentalmente, criam conceitos, e a partir desses conceitos eles vão desdobrando. Isso vai dar nisso, que vai dar naquilo, é assim. Ora, a lógica das coisas implica que eu deva investigar. Se a criminalização dos catadores de lenha do Mosela, da Renânia, me causou inquieto, porque eu vi a relação, uma nova forma de propriedade substituindo os direitos de acesso comunais, eu tenho que investigar isso. Eu não tenho que transformar em tratado filosófico. Não que Marx desrespeitasse a filosofia, não é isso. Eu não tenho que elaborar. Né? Eu não sou o filósofo não é sofista e nem coxe. Então, eu preciso ver como que isso se revela. Ou seja, a crítica aos hegelianos de esquerda, e eram caras que eram avançados em relação ao que tinham. Mas não basta ser só avançado. Você precisa transformar isso numa crítica totalizante e numa praxis totalizante. Então, nesse primeiro livro, o acúmulo teórico do Marx de crítica começa a dar resultado. Vocês ficam, olha, precisamos sair disso. O que a economia política está fazendo? A economia política, ela está analisando as relações de produção concretas. Mas vamos lá. Então, esse livro é publicado, né? Eu misturei a primeira com a segunda parte do que eu planejava, eu me entusiasmei. O cachorro do vizinho ficou quieto. Então, o que acontece? E continuando nesse processo, o Marx e o Engels vão escrever um outro manuscrito que não foi publicado, a Sagrada Família de 1844. Esse texto que eles escrevem, esse manuscrito que eles escrevem e não publicam, é de 1845. E como o próprio Marx fala, foi deixado a crítica roedora dos ratos. Ainda bem que os ratos têm mais consciência da importância dos livros do que o diretor da Fundação Palmares. Esse manuscrito sobreviveu, foi descoberto por um sujeito, um grande marxista, chamado Davi Riazanov, junto com outro sujeito chamado Georg Lukács. Eles receberam a caixa dos escritos do Marx, começaram a discutir, e publicaram, eu acho que em 32 ou 33, como a ideologia alemã. Depois eu explico por que esse nome, e por que de ideologia. Então, é no mesmo momento histórico que foram publicados os manuscritos econômicos filosóficos que vocês tiveram a aula de ontem com a Samara, ótima aula. Ou seja,
Marx, nós começamos a juntar para o nosso entendimento os cacos de como Marx pensava. Cacos para nós, réis mortais. Então, o que nós vamos ter nesse manuscrito? O acerto de contas com o Feuerbach, um acerto de contas que é respeitoso, vão aparecer as famosas teses ad Feuerbach, que as traduções picaretas colocam como contra Feuerbach, o prefixo ad em latim significa junto de, e todo mundo conhece a famosa 11ª tese. Os filósofos se limitaram a analisar o mundo, é preciso transformá-lo. Então, essa tese traz a unidade, teoria e prática, como esse binômio vira praxis, né? E, para nós, fica mais esclarecido a unidade de compreensão, de exegese do pensamento marxiano a partir dessas duas obras. Eu não vou dizer que a ideologia alemã é uma continuação é o volume 2 da Sagrada, até porque eles tinham mais coisa para fazer do que se preocupar com aqueles, vou usar um anacronismo, um conceito da nossa época, com aqueles intelectuais, aspas, midiáticos daquele momento, mas ele mostra o processo do Marx de elaborar um novo tipo de materialismo filosófico, que é diferente do materialismo do Feuerbach, que é diferente dos materialistas do enciclopedismo iluminista, como D'Alembert, Dalbach, que era um materialismo de uma determinação mecânica. Ou seja, sabe aquele tipo de coisa? Vou usar uma frase bem vulgar, né? O homem é aquilo que ele come. O cara nasce numa região tórrida da África, das áreas tropicais, ele tem determinados tipos de comportamento. E aí o juízo do Marx vai falar, não, isso aí é tosco. Né? Ele vai valorizar Não, o Hegel ele era idealista, mas ele valorizava a ação sensível, a prática sensível, a ação de transformação. Né? O idealismo prático sensível do Hegel é muito mais avançado do que esse materialismo mecânico aí. Né? Isso é uma coisa muito interessante. É um debate sobre o Hegel. O professor Michael Heinrich, biógrafo de Marx, numa aula que eu assisti, ele falou que o Hegel talvez ele fosse mais um naturalista, é um argumento muito plausível, idealista seria o Kant. De qualquer forma, o Hegel estudava o funcionamento daquilo que era chamado de sociedade civil, no início anatomia do início do século XIX, e é um autor de nível extremamente superior. Então, na ideologia alemã, nós temos a elaboração de um projeto da atualização filosófica do que o materialismo que via desde os gregos, mas é um momento novo, nunca teve. Você pode ver traços muito interessantes no Giordano Bruno, no Galileu, no Jean Baptiste Vico, no século XVIII, você pode ver coisas nos empiristas britânicos, mas essa relação de investigação da natureza ontológica do ser social não teve antes do Marx. Então, Marx, no sentido positivo, ele é a culminação de todo o avanço filosófico do iluminismo, do Renascimento, das universidades do século XII, né? E com uma diferença dos seus antecessores. Ele assume a ideia de contradição. Existe uma diferença entre algo que é contraditório e algo que tem uma oposição binária. Você tem um dia e você tem a noite. Então, acabou o dia, chegou a noite. Né? Agora, a contradição ela está na natureza intrínseca das relações. Ou seja, a modernidade ela é simultaneamente a antimodernidade.
ou melhor, a modernidade é simultaneamente a barbárie. Aquilo que fazia a potência da Grã-Bretanha como oficina do mundo, como era Manchester, ela era, ao mesmo tempo, os cortiços, era a suntuosidade de Londres e os cortiços de Manchester. Não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para separar as tecnologias modernas da indústria do algodão do cativeiro negro nas Américas. Tocando o barco. Então, avançando a mera crítica filosófica, não estou dizendo que filosofia não é importante. Marx está mostrando que o método, a referência do conhecimento, é a realidade objetiva. Diferente, não é igual aos positivistas, o é que é neutra. Uma outra frase famosa dele, né? A prova do pudim é comê-lo. O real é a medida, a objetividade é a medida. O que é objetividade? O objeto desse novo materialismo, que é histórico, são as relações sociais. Não são as grandes ideias, porque as ideias, qual que é a base? Portanto, Marx vai desenvolver na sua concepção uma crítica, isso vai aparecer nas páginas da ideologia, ao que se chama universal abstrato. Ideias universais são muito vagas. As ideias iluministas estão se tornando vagas demais. Dando o exemplo no Brasil do pós-golpe de 2016. Precisamos voltar a uma nova constitucionalização republicana do país. O que é isso, cara pálida? Precisamos trazer os princípios fundadores da República, etc. E muitos dos intelectuais midiáticos hoje do Brasil, em maior ou menor grau, com maior ou menor competência acadêmica, estão repetindo isso. Como se república fosse uma abstração por si só. Todo mundo mentaliza o ideal de república, faz força, cerra os punhos, e o ideal de república vai nos iluminar. Isso se chama transcendência. Está para além do mundo social. O que está além do mundo social é algo transcendente. Normalmente a gente pensa que a transcendência é só divina, é da religião. Né? É o que fizeram os jovens hegelianos. Mas não. Toda vez que o seu pensamento não tem uma base imanente, ou seja, do próprio mundo, ele é transcendente. Posso dar um exemplo que incomoda as pessoas? O pensamento do Michel Foucault. Do ponto de vista da análise materialista histórica, todas as proposições do Foucault são idealistas. Ele parte de um transcendente, um mundo racionalizador que domina os corpos. Mas de onde veio isso? Qual é a história disso? Como eu enfrento isso se eu não tenho a gênese? Eu crio uma negativa, eu tiro meu corpo de si, separo o corpo e consciência. Não nego a importância dos temas levantados pelo Foucault. Mas o ponto de partida, literalmente epistêmico dele, estou citando Foucault em relação aos outros, é, de certa forma, tudo que é transcendente acaba impossibilitando uma filosofia de praxis. Mas vejam, o critério do Marx coloca, inclusive, um pito para os próprios marxistas. Não é porque você fala que é marxista que o entendimento da lógica imanente, da ciência da história, que eu vou falar depois, é automático. Inclusive, não marxistas, quando fazem o trabalho... Professor, está me ouvindo? Estou. Sua internet ficou falha nos últimos 3, 4 minutos. Daí eu sugiro, menos que isso, 2 minutos. Eu sugiro que pegue o raciocínio a partir da parte do Foucault
e retorne e continue, por Tá ok, favor. Gisele. Pois não. Então, teve um probleminha técnico, eu estou voltando aqui. Então, eu comentei o Michel Foucault, um filósofo importante, os temas dele são relevantes, mas a estrutura epistemológica dele é transcendente. Ou seja, há um poder que você não sabe a história desse poder, ele é atemporal, é abstrato, ele é uma estrutura que determina. E agora, em termos marxistas, marxianos, quando você concebe a ação de modo transcendente, você inviabiliza a filosofia da praxis. A filosofia da praxis está intimamente ligada à história. Mas, dando uma para Deus ou para o diabo, não é o fato de se afirmar marxista que faz com que você domine automaticamente a lógica imanente. Se você transforma o marxismo numa repetição de palavreado, de conceitos que passam a pensar por si próprio, que não tem investigação, nós descobrimos talvez o grande risco do marxismo, virar hegelianismo de esquerda. Existem dois autores da tradição Foucaultiana que estão sendo lidos no Brasil, que eu respeito bastante, que é o Dardot e o Laval, que escreveram A Escola Não é uma Empresa, que fizeram uma investigação concreta das relações sociais do que é uma escola. Eu tenho divergência com as propostas dele, mas tem contribuição. Então, mesmo... olha como a sociedade é contraditória. Às vezes, aquele que supostamente não é marxista se comporta de modo mais analítico do que os marxistas que ficam, de novo, brincando de críticos. O meu amigo, professor Claudinei Castro de Rezende, que é um historiador da arte marxista, um grande historiador, ele faz um trabalho de análise imanente das obras de arte e a sua principal referência teórica é um historiador inglês não marxista, que é o Simon Schama, porque o Simon Schama, na hora de fazer a análise, é materialista. E aí a gente volta para a fortuna da ideologia alemã. Então, ela é publicada em 1932, em Moscou, Progress Publishers, porém, ela não tem muita circulação. A sua circulação é maior depois da guerra. Né? E por quê? Logo depois da publicação desses escritos do Marx, começam os processos de Moscou. Né? E uma das características dos processos de Moscou é a transformação do marxismo numa vulgata, numa doutrina. Toda doutrina tem por natureza ser transcendente. Olha o que eu havia falado agora há pouco. Toda doutrina é a aplicação de um conceito ao mundo real. Começa antes. Eu tenho um conceito e vou aplicá-lo, e aí vou determinando. Não tem contradições. Essa vulgata doutrinária do marxismo, ela vai ganhar um nome oficial e um apelido. O nome oficial, abre aspas, marxismo-leninismo, fecha aspas. A vulgata, o nome fantasia, se chama stalinismo. A ideologia alemã é um livro muito perturbador para essa vulgata, porque é o grande livro de afirmação do marxismo como baseado na lógica imanente, na lógica propriamente histórica. E o livro, que é o grande hit dos anos 30, é um livro chamado História do Partido Comunista da União Soviética, abre parênteses, bolchevique, fecha parênteses. Escrito pelo Diagalovich, enrola a língua quando fala o nome. O Stalin, o Homem de Ferro. É um livro pequeno, 100 e poucas páginas, eu li há muito tempo atrás, no século passado. Só leio se for por obrigação de pesquisa. E esse livro estabelece o curso da história universal.
comunidade primitiva, feudalismo, escravismo, feudalismo, capitalismo e o socialismo, e pronto. Vocês podem dizer, é o mesmo esquema que está na ideologia alemã. Sim e não. Né? Você vai a uma feira, tem 2 barracas de pastéis, as 2 servem pastéis. Um pode ser feito com higiene e carinho, o outro não. Ou um exemplo mais concreto, feito com ingredientes de qualidade e sabor, e o outro ser de vento. A historinha do Stalin era de vento. O que eu estou querendo dizer? O livrinho do Stalin dogmatizou aquilo que no Marx estava como um projeto de investigação. Quando Marx fala, havia uma comunidade primitiva, um modo de produção asiático, que os caras tiraram do Marx, por razões daquilo parecer muito com a coletivização forçada, com o Estado despótico. O Marx estava pegando o acúmulo de conhecimento histórico que vinha desde o iluminismo do século XVIII. Só que o Marx ele não estava querendo vender enciclopédia. Se ele acabou nos anos, no contexto da ideologia alemã, ele estava entendendo que aquela sociedade é histórica, ele estava pegando o conhecimento histórico que ele havia. E, de certa forma, para a história europeia e ocidental, aquilo fazia sentido. Mas vamos, para o Marx não ser acusado de eurocêntrico, mas vamos ver de onde que vem isso. Inclusive, isso é fonte de trabalho meu de pesquisa. Essa ideia desses tipos de sociedade, surgiu lá por meados de 1750, na Escócia, no círculo de Lord Keynes. O sujeito que era o padrinho do David Hume, um cara chamado Robertson, que publicou isso, que vai, anos mais tarde, financiar um teólogo chamado Adam Smith, que escreveu um livro de filosofia moral chamado A Riqueza das Nações, e vem de uma situação muito peculiar da Escócia, quando ela faz a união com a Inglaterra. Num determinado momento, no século XVIII, no início, nas Ilhas Britânicas, você tinha juntos capitalismo, feudalismo e sociedade clânica. E a burguesia escocesa, a classe dominante escocesa, falou, opa, vamos que vamos com a Inglaterra. Eles têm o que nos interessa, o capitalismo. Nós temos esse resto de feudalismo, nós temos esse resto de sociedade clânica, e a gente vai fazer o seguinte, a sociedade clânica é a mais atrasada, o feudal um pouquinho melhor, mas o legal vamos o capitalismo. Então vamos criar essa linha de evolução. É a teoria da modernização, essa sequência de sociedades, de formações sociais. Ela entra como uma teoria da formação e ela é relacionada com um quadro social econômico específico escocês e britânico. Ou seja, as ideias têm uma base social, elas não são abstrações flutuando ao vento. Então, o que o Marx vai fazer com isso? Eu falei, opa, tudo bem. Tem um lance na ideologia alemã que o pessoal faz uma leitura rápida. Se o materialismo não é mecânico, ou seja, porque o materialismo mecânico e o idealismo mecânico, eles são frente e verso. É a divisão lá, desde o Descartes, entre corpo e alma no pensamento ocidental. Na verdade, é uma interação entre pessoas, entre as ideias. As ideias, elas têm existência concreta, mas elas nascem do concreto. Ora, para isso, precisa haver formas de mediação social que determinem a transformação histórica. Ou seja, na ideologia alemã, Marx ele se aproxima da categoria trabalho. O que seria o trabalho?
O trabalho é a mediação, entre o concreto material, a sobrevivência diária e a capacidade do homem desenvolver o plano da idealidade. O que é o plano da idealidade? O plano da idealidade é a capacidade de pensarmos as nossas ações, o plano da teleologia. A palavra teleologia vem de telos, finalidade. Mas, ao contrário dos transcendentais, essa teologia não está fora da vida social. Somos nós que elaboramos os nossos projetos. Por exemplo, uma revolução para superar uma sociedade desumana. Então, se alguém tiver complicado, dá um berro aí. Meus cachorros estão quietinhos que eu escuto. Nessa linha de raciocínio, Marx está falando, mas vamos ver o que tem de conhecimento histórico antes. Então, quando ele coloca lá a sequência que veio lá da filosofia, aspas, burguesa, ele está falando o seguinte, olha, o que tinha antes é o feudalismo, e o Engels entendia muito de feudalismo, talvez seja parágrafo dele. Então, olha, tem um tipo de trabalho, servidão, relação de propriedade feudal, que tem um elemento senhorial com um conflito com um elemento comunitário camponês que sobreviveu, que está sendo... enfim, as transformações da propriedade, a escravidão. Então, quando Marx faz o balanço do conhecimento histórico, ele está problematizando aquilo que ele já vinha desde a Gazeta Renana, a relação entre formas de trabalho, formas de Estado e formas de relações de propriedade. Tudo isso como mediação dessa forma de sociabilidade. Então, notem bem que na ideologia vai aparecer o conceito de modo de produção. Esse conceito aparece depois. Para os jovens marxistas, pesquisadores, os conceitos marxistas são derivados do real. Eles não são a priorísticos. Eles são pós-analíticos. Eles são a conclusão da análise e continua, e volta de novo para o real, se precisar se transformar. Porque o próprio capitalismo se transformou. Embora o pessoal fale mal dos marxistas, esse pessoal liberal, eles trabalham um modelo estático, abstrato do capitalismo de 200 anos atrás. Eles não têm nem noção do conceito de monopolização. E você não analisa a privatização da Eletrobras sem o conceito de monopolização, que, ao contrário do que pensam os neoliberais, a Eletrobras vai gerar a monopolização no setor privado, e tudo vai ficar caro, e a classe trabalhadora vai pagar a conta. Mais. Então, nesse sentido, a ideologia alemã não é a repetição da história de compêndio de história universal eurocêntrica, para usar uma crítica muito comum. Ela é o rascunho, o ensaio de como Marx está pensando em como que ele vai dimensionar a história agora que ele descobriu que a essência do materialismo é a história. E veja, e ele vai fazer uma coisa que tem um tremendo impacto. Esses sistemas históricos, ou períodos históricos, ou fases históricas, eles são aprendidos como modos de produção. Esse conceito de modo de produção, ele ainda não está sendo totalmente trabalhado pelos marxistas, até pela forte presença da deformação staliniana, inclusive naqueles que não são stalinistas. O modo de produção é apenas pensado como sistema econômico. Né? Então nós temos um modo de produção ali, aqui os caras plantam. O modo de produção do Marx vai ganhar cada vez mais o aspecto de uma totalidade.
que abrange economia, sociedade, o plano das ideias, ou seja, o plano ideológico, estruturas de Estado, estruturas jurídicas, que atuam em inter-relação. Professor, tem um determinismo econômico? Na verdade, o termo correto é determinação material, porque na vida concreta, todas essas relações aparecem juntas. As concepções de mundo, as concepções de mundo, enfim. Então, a ideologia alemã, ela é um grande rascunho do Marx. E nós precisamos entender as características da obra. Mas esse rascunho vai desenvolver conceitos para a posterior marxiana, de Engels, que são cruciais. Há um debate entre marxistas, né, principalmente duas tribos que se digladiam aqui no Brasil, que são os lukácsianos e os althusserrianos. Os althusserrianos tendem a não considerar o jovem Marx como um Marx profundo, e os lukácsianos e outros, que o jovem Marx já tem elementos disso. E para os althusserrianos, o corte epistemológico, que é um tipo de ferramenta conceitual bem estruturalista, uma cesura, seria ideologia alemã. Então, até mesmo essas duas tribos, o fla-flu do marxismo brasileiro, concorda que a ideologia alemã é um texto eu não vou falar ruptura, né? Para usar um termo da música clássica, ele é um adágio com brio, né? Um allegro com brio, né? Ou seja, há um acúmulo nitidamente do conhecimento crítico que vai se tornando prático. O Manifesto Comunista já está aparecendo ali. A base intelectual, toda a história é uma história de luta de classe, já está ali na ideologia. Claro, o manifesto é uma síntese. Né? Agora, a ideologia alemã, ela está preparando o campo conceitual. Claro que, nesse momento, o Marx, ele não sabe, por exemplo, que o que é mercadoria não é o trabalhador em si, é a sua força de trabalho. Mas não importa. Os processos sociais, está lá. Hoje eu sugiro para as pessoas, se vocês querem entender o marxismo, começa lendo Os Despossuídos. As relações sociais se transformando. Marx ainda não formula a mais-valia, ou mais-valor, conceito. Mas ele já está entendendo o processo que esse conhecimento vai expressar. É materialista. De novo, não é a mais-valia que cria a exploração. As relações de exploração, condução, analisadas e descobertas da sua lógica imanente, que geram o conceito de mais-valia. Aqui no Brasil está tudo invertido. Né? A gente acha que vai derrotar a cultura de morte neofascista com uma cultura de paz. Nós vamos derrotar essa cultura de morte entendendo quais são as bases sociais dessa cultura. De onde vem isso? Por que as pessoas entram nas igrejas neopentecostais, lembrando Marx, da crítica à filosofia do direito de Hegel? A religião é o ópio do povo, é o espírito de um mundo sem espírito, é o coração de um mundo sem coração. Qual que é o coração concreto dessas pessoas? As pessoas sabem onde são os bairros periféricos que esses fiéis vivem, das necessidades, da ausência de fatores básicos de humanização. Então, só chegar lá dizendo que Deus não existe, falar, mas a necessidade que cria Deus deles não é suprida. Então, não basta dizer isso, você tem que entender a lógica. Aquilo tem uma existência material, pode ser falsa consciência na vida das pessoas. Terminando aqui a aula, eu vou aqui na Encruza fazer umas entregas para ajudar o Palmeiras a melhorar, porque está russo o negócio. Ou seja, todas as concepções das pessoas têm relação com alguma coisa da sua vida material. Ele é, ao mesmo tempo, causa e consequência. Desculpe. Voltando ainda para essa análise das
estrutura teórica da ideologia. Basicamente, o que eu falei está na parte dedicada ao Feuerbach, mas a ideologia é grande. Então, tanto a Sagrada Família como a ideologia, elas têm uma coisa que eu acho muito interessante para a tradição marxista nossa, do século XXI, que é o seguinte: uma coisa muito importante que é o famoso balanço. Balanço da sua época. Isso é um ponto crucial, no meu entender, para nós colocarmos a filosofia da praxis em movimento. Como assim? Eles fazem o inventário das ideias que estão lá. A Sagrada Família e Ideologia, que vai reverberar no manifesto. Então, boa parte é dedicada às aspas, às concepções de esquerda que existiam na Alemanha. Então, você tem todo tipo de socialismo, socialismo da guilda, um termo esquisito, socialismo feudal, que vai aparecer lá no manifesto. E o Marx vai falar, é tudo gente com muita boa vontade, mas de boa vontade o inferno está cheio. Só que como o inferno não existe para Marx, o inferno é aqui e agora, ou seja, ideias desfocadas do seu conteúdo material dão merda, dão confusão. Vocês devem se lembrar daquela cena muito legal do filme O Jovem Marx, que ele chega na Liga dos Comunistas e os caras estão lá, todos são irmãos, todos somos irmãos, e ele pega, ó, proletários univos. Porque esse movimento de análise imanente percebeu que aquele que pode resolver essa contradição da modernidade e do capitalismo é aqueles que produzem diretamente as coisas, porque podem acabar com uma mediação social, que é uma mercantilização, que é a lei do valor. Eu antecipei algumas coisinhas. Vocês podem ser muito simpáticos, mas vocês estão aqui, ó. Vocês podem ajudar a dar merda. Continuando o nosso avanço. Então, o que nós temos aqui com Marx, ele vai fazer um balanço dos outros. São caras que eram amigos dele. Falam, olha, mas você está errado por isso, por isso, isso. Você está errado por isso, por isso, por isso. Você está errado por aquilo. Isso é chato. É desagradável. Hoje, o Marx seria cancelado em tudo quanto é rede social. Mas o Marx diria que as redes sociais talvez estejam cancelando a nossa apropriação clara do metabolismo social. Essa tradição não parou com Marx. O próprio Marx, a crítica ao programa de Gotha, é um balancinho limitado da Alemanha. Lenin, o que fazer do Lenin? Se não um balanço, um ajuste de contas com o que se acreditava que era esquerda na Rússia. O que são os escritos do Mariátegui, quando ele volta para o Peru depois da sua estadia na Europa. O que são os escritos do Gramsci, os cadernos do cárcere. Os cadernos do cárcere são um grande ajuste, um grande balanço de como era a esquerda italiana e europeia e o que levou a fracassar no projeto revolucionário do começo dos anos 20 e como permitiu o fascismo crescer. O que é a Revolução Brasileira de Caio Prado dos anos 60, de certa forma discutindo qual a possibilidade do desenvolvimento capitalista no Brasil e por que houve o golpe. E qual a nossa alternativa com um programa social econômico. Então, essa tradição está muito esquecida. Talvez porque ser antipático não é midiático. Nós temos um livro muito interessante do professor Paulo Arantes, Formação e Desconstrução, que é um balanço também das concepções intelectuais dentro da... Limitado, sim, a questões mais filosóficas, mas quem sabe ler direitinho, o professor Arantes é muito sutil, inclusive das consequências políticas. Ou seja, já a ideologia alemã indica o que é um outro livro que o José Chazin fez, estava me esquecendo, A Miséria Brasileira, que é um acerto de contas das concepções da natureza do marxismo no Brasil. Se nós, periodicamente, não fazermos esses balanços críticos, que não precisam ser ad hominem, agressivos a pessoas,
nós corremos o risco de uma involução teórico-política, que, infelizmente, eu vejo no cenário político atual. Mas eu vou deixar isso para as perguntas. Voltando, então, para a fortuna da ideologia, então ela volta muito forte em 56, nos anos 50, com a crise do stalinismo. Nós, para citar o Brodel, nós ainda estamos numa longa duração da desestalinização, que não é uma história linear, vira e mexe, tem uma onda neo-stalinista no Brasil, que é muito ruim, no meu entender, e ela começa a ser valorizada, inclusive para entender a noção da própria historicidade do Marx. O Claude Lefort, um autor francês, no livro chamado As Formas da História, ele tem uma análise muito interessante. Na verdade, toda aquela sequência de sistemas, que não são sistemas para o Marx, são modos de produção, Marx está tentando entender a diferença entre capitalismo e o que veio antes, o pré-capitalismo, dentro das condições de pesquisa do século XIX. Hoje se desenvolveu uma rica tradição marxista, historiográfica, que é meu campo, a minha turma, né, que se dedicou ao estudo das formações sociais concretas. E, a partir da ideologia alemã, você entendendo essa relação histórica das sociedades, isso vai aparecer no outro livro, Os Grundrisse. O Eric Hobsbawm, ele tem uma introdução aos Grundrisse, que é fantástica. Ele vai dizer o seguinte: quando Marx pensa as sociedades, ele está pensando nas formas, traduzindo para o português, nas formações. Ou melhor, nas formas. E só que essas formações, elas são formações, porque o termo formação implica que a forma se desdobra temporalmente, ou seja, ela é histórica. Então, o capitalismo não é uma estrutura, como todo mundo pensa. Ele se transforma historicamente. E não é por etapas, bonitinha, acumulação primitiva, Eu, inclusive, acho que a acumulação primitiva, ela acontece simultaneamente, inclusive no Brasil agora. E, trazendo a contribuição do historiador Ip Thompson, essa forma que é uma formação, ela é um fazer-se. Como assim? Porque a natureza dos indivíduos também é importante. Os indivíduos os sujeitos enquanto indivíduos, enquanto classe. Porque o Marx, nessa concepção de história que ele começa a colocar em prática, onde a história é a substância, ele está, inclusive, superando a noção de indivíduo liberal. Gisele, quanto tempo eu já falei? Bom, professor, se o senhor puder já caminhar para as considerações finais. O senhor falou por 8 minutos, já? 50 minutos, mas se o senhor puder... Mas se quiser falar um pouco mais, eu tenho questões bastante relevantes também que podem colaborar. Tá, então só para fechar essa parte de concepção de história, né? Foi São João ontem, né? Dá uma forcinha para mim. Foi sim, foi São João, é importante. Então, qual que é a concepção de história que até hoje domina, que veio com o liberalismo? A ideia é que a história é um palco teatral, um cenário. Então, tem os indivíduos e tem o cenário atrás. Tipo novelinha de época das 6. A história é só um cenário. Então, só que Marx vai dizer, não é isso. Existe um autor contemporâneo do Marx, que eu acho muito interessante, um cara chamado Stendhal. Ele escreveu um livro que é famoso, O Vermelho e o Negro, inclusive é uma ótima análise das relações burguesas na constituição de individualidades, mas tem um outro livro que eu acho interessante, por exemplo, porque eu quero explicar. Ele se chama A Cartucha de Palma. Ele é ambientado na Itália após da Santa Aliança, o contexto reacionário. É um jovem nobre, o Marquês Fabrício del Dongo, ele vai visitar sua tia, a Duquesa de San Severino.
E ele participou da Batalha de Waterloo. E aí ele está na festa da tia, alguém pergunta, como foi a Batalha de Waterloo? Ele, com aquele ar blasé de nobre, ele falou, olha, houve fumaça, explosões, cavalo para lá e cavalo para cá, e depois a gente foi embora. Ele passou a experiência pessoal dele. Se você pegar um grande historiador britânico chamado Geoffrey Barracu, ele tem um livro famoso, A Introdução à História Contemporânea. O marco dele é o Waterloo. 1815 é o início da Pax Britânica, da preponderância britânica do mundo, dura até a Primeira Guerra Mundial. Então, aparentemente, você tem duas Waterloos. Uma da chamada História Geral, que não faz parte da vida de ninguém, e outra que só faz parte da vida do sujeito. Como que eu resolvo esse dilema? E é o que o Marx resolve. Aquele indivíduo é um indivíduo do liberalismo e também do pós-modernismo, eu acrescento de passagem. Ele acha que ele está sozinho no mundo. Ele é o Robinson Crusoe, as famosas páginas do Robinson Crusoe nos Grundrisse. Mas, na verdade, cada um de nós, desde o nascimento, ele tem uma determinação da vida social que levamos. E essa vida social é a expressão, eu usei expressão e não reflexo, da historicidade. Então, a historicidade está nas relações sociais concretas em que vivemos. Então, nós, brasileiros, temos o impacto da contra-revolução preventiva que foi feita em 64. O conceito é do Florestan Fernandes a partir da análise, não da previsão transcendente. Então, aquele Marquês, ele não percebia que os problemas que ele tinha, porque a ordem social se tornou mais reacionária do que a época napoleônica, estavam ligados à derrota francesa. Então, aquele Waterloo dos livros também fazia parte da vida deles. E o cara que escrevia os livros, ele devia saber que o número de mortes de participantes, né? Morreu tanta gente nessa batalha que as covas foram saqueadas e os ossos foram usados foram moídos para virar adubo para o solo esgotado da agricultura europeia. Então, existem níveis de mediação que cabe ao marxista ir desvendando para entender a relação entre indivíduo e sociedade, entre macro e micro. Problema da nossa época, eu vou fechar. Nós vivemos a hegemonia do macro sem mediações e agora vivemos a hegemonia do micro sem mediações. A gente continua no Sila e Caríbides, aqueles dois redemoinhos da Odisseia que Marx adorava citar, da sociedade burguesa. E com isso eu termino, eu acho que eu falei muito. Obrigado. Tranquilíssimo, professor. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Eu acho que são duas boas. Chegaram muitas perguntas. E a minha proposta e a má notícia, que também é boa, mas a gente tem um limite de tempo. Então, a minha proposta é colocar todas as perguntas na tela e você responde num grande apanhado. Se quiser responder pergunta a pergunta, tranquilo, mas uma pergunta pode, de repente, dialogar com a outra, enfim, e daí você decide ao conhecer todas as perguntas. Melhor do que criar 2 blocos, mas é uma proposta. Se quiser, eu crio 2 blocos. Não, eu sigo você é bem objetiva, diria Marx. Então, vamos que vamos. Deixa eu só terminar de fazer, então, o último banner das perguntas. E daí eu já coloco aqui. Todas chegaram pela plataforma Event3 e o Josiel dos Santos Oliveira faz 3 questões. A primeira é: o que entender sobre ideologias? Segunda pergunta: qual a importância para a sociedade contemporânea? E a terceira pergunta do Josiel é: qual a relação entre os bens de produção de um povo e a construção de suas ideologias?
O Antônio Carlos dos Santos, também via plataforma EV3, quer saber qual o impacto da publicação de A Ideologia Alemã sobre os historiadores marxistas britânicos entre as décadas de 50 e 60, nas décadas de 50 e 60. O Marcos Aurélio de Alencar Mendonça, via plataforma Even3, também traz a questão: quais as contribuições à interpretação do pensamento marxista dos novos textos que estão ficando disponíveis com a Mega 4? Mariângela Alves Santana, via Even3. O que significa teologia? Sua relação com o marxismo? Desculpe minha ignorância, mas não consegui entender isso muito bem. Nunca se desculpe por perguntar, Mariângela. Nós que agradecemos a sua questão. Ana Schecker Gorender, via Even3. Poderia discorrer um pouco mais, professor Sortaí? Professor? Maurício? Eu estou vendo só o teto do Maurício, daí eu fiquei preocupada se ele só foi beber uma água ou se ele continua presente. Maurício, dá um ok se você está ouvindo as questões, porque senão não adianta eu colocar aqui na tela. Posso pedir uma gentileza para quem está no YouTube, dar um ok para ver se está me ouvindo ou de repente seu problema é comigo ou com o professor? O professor Maurício caiu. Agora é oficial, ele não está aparecendo mais aqui. Então eu vou tirar aqui a pergunta da Ana, porque ainda existem mais algumas perguntas para serem colocadas, mais 3 questões, e esperar o professor Maurício voltar, e enquanto isso, falar sobre o encerramento do nosso curso. A aula da próxima semana, a aula do dia 2 de julho, é sobre tese sobre Feuerbach e o manifesto do Partido Comunista, com o professor Michelangelo Torres. Então, enquanto o professor Maurício não volta, quem quiser fazer algum comentário ou até alguma questão, acabou ganhando algum tempo aí para fazer. A gente já tinha encerrado, mas vai dar tempo, porque o professor daqui a pouquinho está retornando. Vamos aguardar. Importante ressaltar também que todas as nossas aulas estão à disposição no YouTube do Sintef RJ e fica convite, inclusive, para quem já assistiu. Assista de novo, ajude a divulgar, compartilhe, ative o sininho, toda aquela conversa que as blogueiras ensinam e que a gente deve aprender, principalmente no movimento sindical, para que discussões como essas alcancem mais corações e mentes. Eu estou aqui, tem uma pessoa muito especial nos bastidores, que é a Cristiane, e ela acabou de me mandar uma mensagem. Gi, manda uma mensagem para o professor. Quer que eu tente ligar? Sim, Cris, por favor. Tenta ligar para o professor, se ele conseguir entrar pelo celular, se ele conseguir entrar pelo computador, pelo menos dá uma notícia para quem está esperando, e justamente depois de uma aula tão importante no tempo das respostas. E a gente aguarda, porque não tem problema nenhum em relação a isso. A gente está bem acostumado, inclusive. É estranho quando não acontece nada assim. Enquanto isso, eu vou organizar a última pergunta que chegou para fazer um banner dela. Feito. Banners todos organizados, é só esperar o professor voltar e ver qual foi a última relação que ele teve. Deixa eu até mandar uma mensagem aqui.
Cris, daí aqui eu estou me comunicando online com a Cristiane, que está nos bastidores. O professor está sem sinal, eu também mandei uma mensagem para ele. Eu vou assumir o compromisso com todas e com todos que estão aqui assistindo. Eu vou passar todas as questões para o professor Maurício. Felizmente, olha só, a gente teria um grande prejuízo para a aula se o sinal dele, a internet, tivesse caído, por exemplo, há 20 minutos atrás. Felizmente foi na parte das perguntas, então eu assumo o compromisso de encaminhar todas as perguntas para o professor, gravar um vídeo e postar tanto na plataforma quanto no YouTube. A Cris acabou de dar, então vocês estão vendo tudo ao vivo, a Cris falou que está chamando, mas eu acredito que ele está sem sinal. Se ele não conseguir continuar a aula, não tem problema nenhum, todas as perguntas vão ser respondidas e a gente consegue garantir dessa forma. Eu vou propor para a Cris mais 5 minutos, porque daí a gente dispensa os alunos e as alunas a partir de 5 minutos, se o professor não conseguir entrar. Mas o compromisso de que todas as questões vão ser respondidas pelo Maurício, porque são questões extremamente relevantes e vão ser muito importantes para servirem de base para a aula final, que é a aula com o professor Michel. Cadê? Está aqui, no dia 2 de julho, próxima sexta-feira, que é a aula sobre tese sobre Feuerbach e Manifesto do Partido Comunista. E com a aula 7, a gente encerra o curso sobre leituras do Jovem Marx, a atualidade do espectro vermelho. A Cris me atualizou aqui que não consegue atender, com certeza foi um problema de conexão. Acredito que a gente deu sorte nessa sexta-feira, que isso aconteceu antes, ele conseguiu terminar a aula e as perguntas a gente se compromete enquanto organização para que sejam todas respondidas na integralidade. A gente vê a melhor forma de responder por escrito, que seja mandado para todo mundo, ou gravar um vídeo com o professor. A gente pensa uma forma muito carinhosa e atenciosa para responder todas as questões e já se despede convidando para que na próxima sexta-feira todos acompanhem o curso. Uma ótima noite, vamos todos sextar, um ótimo final de semana e até a semana que vem.